Então é interessante repetir o que eu falei lá no nosso primeiro encontro. Nós mudamos de sexta para sábado porque o primeiro encontro tinha bastante gente com sono, cansado da semana, estava bastante frio, né, querida? O Marco estava com a cara de cansado. Eu falei, coitado do Marco, o Marco veio lá de... Não, no primeiro encontro. É, que você todo dia você vai para Joinville e volta, vai e volta. Aí eu falei assim, não, vamos fazer aí um plebiscito, fizemos um plebiscito, mudamos de sexta para sábado à tarde. Então, uma tarde dessa gostosa, né? Daqui a pouco o pôr do sol. Nada como a gente estudar a palavra de Deus um pouquinho mais. E nossos encontros aqui são seminários, não é sermão, não é aula, não, é um seminário. Nós vamos pegar pontos, assuntos, e vamos estar passando para os irmãos. Mas são assuntos que muitas vezes tem pessoas que nunca ouviram falar na igreja, né? E fazem parte do nosso estudo, como povo da Bíblia, como sempre a igreja adventista foi conhecida. Então, nosso objetivo aqui na Koinonia é esse, é resgatar essa identidade do povo que estuda a Bíblia, que é o povo adventista, tá? A palavra koinonia, para quem não sabe, está lá escrito, ó, significa comunhão, edificação e missão, tá? Vivendo juntos o propósito de Deus. Então aí está lá embaixo, uma tarde para aprender, compartilhar e fortalecer nossa fé e a nossa unidade. Esse é o nosso objetivo. Às vezes são assuntos que não dá para falar no púlpito, questão de tempo, de programação, mas nós temos que estudar cada vez mais a palavra. Tá bom? Vamos começar fazendo uma oração? Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse povo que está aqui, sedento em ouvir mais a tua palavra, compreender um pouquinho mais das suas verdades. Venha nos instruir, não somos maiores do que ninguém, simplesmente estamos pegando o conhecimento que adquirimos para passar aos nossos irmãos, para que eles também replicam esse mesmo conhecimento a outras pessoas. E assim iremos ter comunhão e crescimento na nossa fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Durante a semana, eu passei para o pessoal que está no grupo, e quem não estiver no grupo aqui, vamos incluindo eles, vocês também. Todo esse material que está aqui, que vai ser colocado, vai estar lá também no grupo. Então, se você não está no grupo, depois nós vamos pegando quem não está e vamos incluindo. Tem que colocar o Elvis, acabamos de colocar a Mara. Então, assim, nós iremos aos poucos compartilhando com vocês todo esse material, tá bom? E aí, para vocês entenderem o que nós iremos conversar hoje, tem um videozinho que eu passei. O Edson vai passar um videozinho de 1 minuto só. De repente, Edson vai ter que dar umas pausas assim, eu falo, dá uma parada aqui, tá bom? Aí você dá um pause. Vai lá, Edson. Então, para um pouquinho. Para um pouquinho. Não consegue? Dá um clique. Não consegue parar? Tá, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Isso, vamos lá. Solta de novo. Quando der o pause. Ah, que você tem que ir ali embaixo. Para um pouquinho. Existe uma instituição governamental mundial chamada ONU, né? Mais conhecida como Organização das Nações Unidas, tá? Esse conselho ele foi criado logo depois das guerras que aconteceram no mundo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Para quem viveu ou ouviu histórias sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, não sei se
se o pastor Roberto ouviu bastante falar da Segunda Guerra Mundial quando era criança, né? As atrocidades que aconteceram nas guerras. Vocês, de repente, quem é descendente de alemão aí, ouviu falar das atrocidades que aconteciam com os alemães. A irmã ali? É. E aí o que acontece? O mundo decide, então, montar um conselho. Tá? E olha o que diz ali no que eu mandei para vocês. Esse conselho tem 10 membros eleitos e 5 membros permanentes. Da onde são esses membros eleitos? São de nações. Nações. Inclusive, o Brasil participa em toda a reunião da ONU. Aliás, o Brasil ele é convidado para fazer sempre a abertura da ONU. E aí, é aquela hora que os presidentes gostam de fazer aquela politicagem, falar que cuida bem da Amazônia, mentira, falar bem que cuida bem do meio ambiente, que no país deles não tem narcotráfico, aquelas conversas. E aí, depois que vem o Brasil falando, outras nações falam, e ali eles são tratados assuntos e mais assuntos nessa sala, principalmente sobre o assunto segurança. Então veja só, se nós acabamos de vir de uma guerra, vamos criar um conselho para que possa gerar segurança para o mundo. Então aí esses governadores, esses presidentes de vários países participam dessa reunião. Vocês estão vendo lá no fundo ali, vocês estão vendo ali as cadeiras, né? Onde sentam os membros. E existem 5 membros que são permanentes. Quem assistiu o vídeo, me fala quais são os países que pertencem a esses 5 membros. Estados Unidos. Quem mais? O que vocês acham que é? França. Não, permanente. Aqueles que podem chegar e votar. Que pode chegar lá, não é a Alemanha. China, Rússia, tá? Tem mais um, quer ver? Ó, vai falar lá, vai, solta lá. China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Desculpe, eu pulei ali. Então, China, França, Rússia e Reino Unido e Estados Unidos. Então, veja só, esses países aí, eles podem vetar qualquer decisão substantiva. Então, veja só, todos os países votam uma coisa. Nós precisamos, para a segurança pública, fazer tal coisa. Precisamos tomar tal procedimento. Só que, se um desses presidentes, presidente da China, presidente da França, da Rússia, ou do Reino Unido, dos Estados Unidos, falasse não, pronto. Não adianta nada o voto dos outros. Está entendendo? Não adianta nenhum voto. Se um desses 5 falar não, não é aprovado. Será que eles têm força? Será que esses 5 reinos, China, França, Rússia, Reino Unido, que no caso é Inglaterra, né? Ali aquela região da Inglaterra, e Estados Unidos, tem força? Sim ou não? Então veja só, nós estamos falando de segurança mundial. Não é segurança do Brasil, não é segurança de Barra Velha, não é de Santa Catarina, estou falando de segurança mundial. Eles têm esse poder de votar contra ou a favor. E se um deles forem contra, nada é feito. Vai lá, pode terminar agora o vídeo. Preste atenção. O conselho pode investigar, mediar, nomear, enviar, impor proibições de viagem, tomar outras medidas para abortar ameaças à paz. Eles podem impor proibições. Esse vídeo que eu estou mostrando para os irmãos é vídeo que passa na escola, tá? Ensinando os alunos. Não é coisa da igreja, não. Não foi nenhum pastor que fez, não. Isso aqui é vídeo escolar. Então, esse conselho ele pode investigar, mediar, nomear enviados, impor proibições
de viagem e tomaram outras medidas para abortar ameaças à paz. Continua. O Conselho de Segurança trabalha para resolver disputas de forma pacífica, mas também pode autorizar o quê? O que está escrito ali no final? Então, existem momentos em que a forma pacífica não funciona. E aí eles vão usar o quê? O militar, a força. Está entendendo? Essa é a força desse conselho. Continua. O Conselho de Segurança estabeleceu dezenas de missões políticas, de construções e de manutenção da paz, que salvaram inúmeras vidas. Realmente, reconheço. Continua. Quando a paz é ameaçada, o Conselho de Segurança pode se reunir a qualquer hora. Então, veja só, Conselho de Segurança. Quem é o Conselho de Segurança, irmãos? Aqueles 10 países, que inclusive o Brasil participa, mas tem 5 países que têm voto final. Então, ele se reúne a qualquer hora, de dia ou de noite, para chegar a acordo sobre a melhor resposta em prol do futuro comum da humanidade. Vai lá. Ok? Beleza. Bonito, né? Pode colocar agora no slide. O que vocês acham disso? Isso é bom ou é ruim? Só pode falar, então. Fala, Frank. Sim. Se não tiver a Rússia lá, se a Rússia vetar, não adianta nada. Sim. Não. Então, olha só, por isso que eu falei que o assunto geopolítica ele tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Se um desses 5, se o Brasil falar ou não falar nada, não muda nada, tá, irmãos? Mas se um desses 5, olha o que o Frank falou da Rússia, a Rússia está em guerra com a Ucrânia, né? E está tendo um conflito muito grande dentre esses 5, porque a Rússia está fazendo o que está fazendo com a Ucrânia. Tá? E isso está se dividindo a forma de ver as coisas. E aí, irmãos, só falando que não está dentro dessa palestra nossa, desse nosso seminário hoje, no mês de março desse ano, o atual Papa chegou para o Trump e falou para o Trump, falou assim, o Trump, presidente dos Estados Unidos, falou para ele que ele tinha que se aproximar mais da Palestina. Aí o Trump chegou e falou assim, o meu negócio é com Israel. Entendeu? Isso aconteceu agora no mês de março. O próprio Papa chegou para o Trump e falou com relação à questão da guerra da Ucrânia. E o Trump chegou e falou assim, né? Eles é que tem que ceder, não é eu que vou ceder. Então veja só, nesse momento histórico, nós estamos vivendo um momento em que as duas bestas do Apocalipse, elas não estão unidas. Elas estão em conflitos de ideologia. Mesmo o Papa sendo americano, que o Papa é americano hoje, primeira vez na história que um Papa é americano. Mesmo sendo americano, ele conforme a ideologia do Vaticano, eles ainda não estão muito bem alinhados com o governo americano. Só que isso faz parte da estratégia do inimigo e a gente vai falar um pouquinho disso para frente. Tá? Não quer dizer que não estão falando a mesma língua, que não podem vir se unir ou entrar no consenso. Entendeu? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais dessa sala aí, né? Essa sala da ONU. Não é bem esse mural aí, né? Mas eu vou pular aqui
vamos falar um pouquinho mais desse assunto. Antes de falar, meus irmãos, esse organograma que nós temos aí é como que o Vaticano está hoje estabelecido. Isso é um documento do Vaticano. Isso que vocês estão vendo é uma foto tirada de um documento do Vaticano, tá? Então, você vê que esse documento já foi feito no ano de 1607. Tá escrito em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Traduzir não, eu vou desvencilhar algumas coisas para vocês. Mas eu quero que vocês olhem o que está aqui na base de todo o organograma. Que símbolo é esse aqui no final? Que símbolo é aquele ali? Deixa eu ver aqui. Que símbolo é esse que está aqui? Nós acabamos de ver, né? É o símbolo da onde? Da ONU. Então veja só. Apesar de toda essa estrutura aqui feita, isso aqui é o símbolo dos jesuítas, está até escrito aqui jesuítas, está vendo? Jesuítas. Acima de tudo, então tem aqui o símbolo do Vaticano. A partir do símbolo do Vaticano, nós temos duas subdivisões, que eu já vou falar para vocês. Mas aqui, existe uma força muito grande apoiando o Vaticano, chamada jesuítas. Hoje eu perguntei se tinha pessoas que estudaram na escola interna. Foi a tua mãe que estudou na escola de freiras, não é isso? Quem é que comandava as escolas de freiras? Os jesuítas. Quem foi que instituiu as escolas católicas que temos no Brasil hoje, irmãos? Os jesuítas. Se você já estudou um pouquinho da história do Brasil, você sabe que os jesuítas chegam no Brasil com uma missão. Que missão era? De doutrinar os índios. Não é isso que acontece? E a ordem dos jesuítas, ela nasce com esse propósito. Vamos levar o evangelho a todo mundo. Olha só, parece até uma fala nossa. Mas está lá na ordem dos jesuítas, levar o evangelho a todo mundo. Então, o Vaticano tem uma ligação muito forte com os jesuítas. Mas vamos lá. Então, existem 3 eixos que vocês viram lá naquele organograma. O primeiro eixo que nós temos, vamos ver aqui, mexendo para lá e para cá, né? Aqui. O eixo religioso. Existe o Vaticano como uma corporação, existe as linhagens papais, a nobreza negra, os jesuítas e as ordens. Temos a ordem de Malta, a ordem Colombo, a ordem dos Opus Dei. Então, dentro da teia do poder global, está primeiro o eixo religioso, comandado por essas vertentes do Vaticano. Tá bom? Existe um eixo, nada existe se não tiver dinheiro, né, irmãos? Nada existe se não tiver dinheiro. Existe um eixo chamado eixo financeiro, que tem apoio de uma coisa chamada maçonaria. Irmãos, não acredito. Daqui a pouco eu te mostro. Né? E aí a maçonaria, os bancos, Banco de Londres, o FMI. Você já ouviu falar em FMI? Fundo Monetário Internacional, que ajuda os países que estão precisando de dinheiro. O Brasil deve dinheiro para o FMI, já faz, desde quando eu sou criança, o Brasil deve dinheiro para o FMI. Quem é que está atrás do FMI, gente? Esse eixo religioso. Eu achei interessante essa parte. Aqui na cidade de São Francisco do Sul, nós tivemos uma história já há algum tempo atrás, talvez o pastor Roberto lembra, de um rapaz que era padre e que se converteu. Já ouviram essa história? Vocês que são de São Francisco já devem ter ouvido a história desse rapaz aí. E esse rapaz se converteu, deixou a batina e decidiu se batizar. E ele foi batizado na Igreja Central de São Francisco do Sul. Eu ouvi a história dele, ele tem relatos dele, ele mora hoje em Curitiba, esse rapaz, que já é um senhor. E ele fala que na hora que ele saiu do batismo, tinha um carro na porta da igreja para prender ele. E ele foi preso. E quando ele pergunta para os soldados, mas com que ordem que vocês têm?
eles mostram para o rapaz uma ordem que tem o carimbo, que é aquele carimbo com o símbolo do Vaticano. Dá para acreditar nisso? Esse rapaz entra com processo depois, processo, e por fim, a igreja decide indenizar ele. E ele mostra um cheque do Banco Bradesco. Você sabe onde é que fica a central do Banco Bradesco no Brasil? É num bairro em São Paulo chamado Cidade de Deus. Né? E o cheque está lá. O Vaticano, ele recebeu um cheque, uma indenização diretamente do Vaticano, indenizando por danos morais, depois de todo o processo que ele fez, porque ele vive no Brasil, um país de liberdade religiosa. Então, conforme a lei, ele não deveria ser preso. Então, ele foi indenizado, ele recebeu um cheque do Bradesco, lá da Cidade de Deus, direto da central do Bradesco, que fica lá em São Paulo, e esse cheque foi assinado pelo Vaticano. E ele mostra lá o cheque e tudo mais. Então, esse rapaz falou assim em palestra que eu ouvi na Igreja Central de Joinville: o Vaticano tem mais poder do que você imagina. Ele tinha acabado de sair do tanque batismal e estava a viatura de polícia na Igreja Central de São Francisco para prender ele. E depois ele foi indenizado com um cheque que veio de lá da instituição. Mas vamos lá. Eles têm questão financeira? Tem muito dinheiro. E existe o eixo geopolítico junto com quem há? A ONU. Então, sabe, irmãos, não adianta nada você ter poder religioso, não adianta você ter dinheiro, se você não tem força política. E dentro dessa questão do eixo geopolítico está a Organização das Nações Unidas, que é onde vai estar a nossa atenção hoje. Tudo bem até aqui? Tem que fazer toda essa prévia para vocês entenderem todo o contexto. Tá, você vai ter que sair depois volta? Tá, vai demorar lá? Tá, depois você assiste, porque agora só foi o começo. Só. Vamos lá. Então tá aí, simplificado, né? A maçonaria está ligada. Aí alguns falam assim, maçonaria, irmãos? Então, hoje nós temos uma ferramenta muito forte, que é a inteligência artificial. Se você souber usar ela, ela vai te trazer muita coisa interessante. Eu fui lá e digitei, né? Qual é a ligação da ONU com a maçonaria? Só coloquei isso, a frase. Olha só. Apareceu essa resposta aí. Maçonaria e a ONU. Valores humanistas compartilhados, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade defendidos pela ordem, no caso, a ordem da maçonaria. A ordem da maçonaria, ele tem princípio de liberdade. A ordem da maçonaria tem princípio de igualdade. A ordem da maçonaria tem princípio de fraternidade. É bonito ou não é? Olha lá. Alinham-se formalmente. Quando eu falo formalmente, é por escrito, é documentado. Formalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Então, os princípios que a ONU tem são os mesmos princípios que quem tem? A maçonaria. Os dois têm o mesmo princípio. Ok? Olha lá. Participação institucional consultiva. Será que a maçonaria tem participação institucional consultiva? Olha, irmãos, isso não fui eu que pesquisei. Isso aí veio conforme a internet me trouxe. Federações como a CLIPSAS possuem status de ONGs, organização não governamental. Consultoras junto ao ECOSOC/ONU, permitindo submissão de propostas institucionais. Ou seja, a maçonaria pode dar propostas para a ONU. Lembra o que a gente viu aqui sobre a ONU? A ONU, ela se preocupa com o quê? Principalmente com segurança pública. Se caso não for resolvido pela paz, resolve de que forma? Com a forma militar. E aí, irmãos? Você gostaria que a maçonaria decidisse questão de segurança pública para você?
Você gostaria? Mas eles têm força. Sim, sim. Escutou? Uma sociedade secreta que está alinhadinha com quem? Espiritismo. Você gostaria que uma sociedade secreta, alinhada com o espiritismo, tomasse decisões de segurança para você? E se na paz não resolvesse, ia usar o quê? O militar? Vamos lá. Estrutura descentralizada. A maçonaria opera via potências e lojas independentes. Potências e lojas. A loja é como se fosse a igreja dos maçons, são as lojas maçônicas. Aqui em Joinville tem uma loja maçônica enorme, né? Tem um comando global único ostensivo, gerando constantes debates sobre sua influência. Então, sabe, irmãos, nós tivemos aqui na história do Brasil vários governantes ligados à maçonaria. Tá? Nosso rei, tivemos o rei Dom Pedro I e Dom Pedro II, eram maçons, eram grão-mestre da maçonaria. Tá? Eu já fui convidado algumas vezes para pertencer à maçonaria, não se assuste, mas eu não aceitei, tá? Fique tranquilos. Tá? Amém? Mas assim, eles procuram. Por que me procuraram? Porque meu pai tem um sobrenome Essa cedilha A, que é a linhagem de Essa de Queiroz. E Essa de Queiroz, que acho que você deve ter conhecido, Essa de Queiroz foi um grande escritor, um homem muito influente no Brasil e na história. E ele era um grão-mestre. Então o pessoal da maçonaria vai atrás dos descendentes. E eu fui um. A minha esposa está aí de prova de quantas vezes eu recebi convite. Né? E abordagem, às vezes, pessoais. Eles acham a gente da onde você menos espera. Tá? E assim, irmãos, olha as palavras do pastor Roberto. Espírita, né? E secreta. Essa é a tal da maçonaria. Mas vamos lá. Irmãos, existe uma editora. O nome da editora é Lúcifer Editora. Você achou bonito o nome? Lúcifer Editora. Essa editora, ela está na rua, aliás, numa outra calçada da ONU. Então a ONU está aqui, do outro lado da calçada está, chama-se Lúcifer Editora. E olha só que interessante, ela foi fundada por essa mulher Alice e Foster Bailey, como Lucifer Publish, ou publicadora Lucifer. Tanto nome para o cara colocar o nome da editora, ele colocou o nome publicadora Lucifer. O que essa publicadora faz? Ela tem uma visão tesófica do portador de luz, alterada em 1924. Começou uma polêmica, que negócio dessa editora ali, editora Lucifer, muda o nome. Aí eles tiraram o nome Lucifer e colocou assim, luz, portadora de luz. Qual a diferença entre Lúcifer e portador de luz? Não é a mesma pessoa? Eles não podiam colocar outro nome? Pois é. O que essa editora tem a ver? Olha só. Sua sede histórica localiza-se próxima à ONU. Aqui do outro lado, a ramificação World Golden, Boa Vontade Mundial, é conhecida como ONG associada ao ECOS da ONU, participando de conferências sobre cooperação ética e espiritualidade global. Uma editora que prepara material para ser fornecido para a ONU. E esse material, ele tem como meta o quê? Ética e espiritualidade global. Que tipo de espiritualidade vai vir de uma sociedade secreta que é espiritualista? Que tipo de espiritualidade vai ser essa? Vai ser cristianismo? Vai ser o evangelho de Cristo? O que vocês acham? Não, né, irmãos? E está lá.
do outro lado da rua, irmão. Você visita a ONU, está lá a sede da ONU, do outro lado está lá. E ali tem um símbolo lá da luz. Olha lá que símbolo interessante, né? Mas enfim, isso aí você pode depois debruçar para tentar desvendar o que significa tudo aquilo ali. Mas vamos lá. Então, a visão da ONU, já falamos aqui, né? O negócio dela é unidade, o negócio dela é uma ética de valores, ela quer formar diretrizes mundiais. Então, parece tudo bonito. Parece que a ONU se preocupa com o globo todo. Ela quer uma unidade mundial para o bem do homem. Há um documento do Vaticano feito, chamado Dies Domini. Esse documento foi escrito por João Paulo II, em 1998. E lá em 1998, você fala assim, poxa, irmão Leandro, você está falando da ONU, daqui a pouco vem o Papa. Lembra da estrutura que eu passei? A ONU está ligada com quem lá em cima? Com quem que a ONU está ligada? Com o Vaticano. Quem é que está no Vaticano? Na parte espiritual? É o Papa. Então o Papa escreveu lá, o Papa João Paulo II, em 1998, essa carta Dies Domini. Eu lembro de ter lido essa carta e muitos aqui leram. Lá diz o seguinte, foca na santificação do sábado, é isso aí? O que ele estava preocupado ali? Com a santificação do domingo. Olha que esse Papa idolatrado, como cumprimento e substituto do antigo sábado bíblico, à luz da ressurreição. O documento argumenta que o repouso e a gratidão do sétimo dia encontra-se sua verdade plena, entre aspas, no domingo cristão, definindo-o como o centro de culto e da Eucaristia. Irmão Leandro, o que tem a ver esse documento com a ONU? Grave bem essa informação, tá, irmãos? Para nós entendermos o que a gente vai falar daqui para frente, você tem que entender essa informação que João Paulo II escreveu em 1998, que foca a santificação do domingo, definido como a verdade plena, né, no lugar do sétimo dia do sábado. Então vamos lá. Irmãos, vocês conhecem essa mulher aí? Quem é essa mulher? Quem sabe quem é essa mulher que está sentada ali? Ela é esposa do Donald Trump. Essa mulher é a esposa do homem mais poderoso atualmente no planeta. O nome dela é Melania Trump. E aconteceu em março desse ano uma coisa inédita. Em março desse ano, essa mulher esteve lá na ONU, esteve lá naquela sala de segurança. Sala essa que decide o quê? A questão de segurança, né? A questão da espiritualidade. Sala essa onde estão decidindo quase tudo no mundo. Sala essa que estava os 10 países, mas tem 5 países que mandam. Então, quem são os 5 países? Vamos ver se vocês decoraram. Quem são os 5 países que têm poder de veto? França, Estados Unidos, Reino Unido, China e Rússia. Só que quem é que estava sentado ali? Uma mulher presidindo uma reunião, coisa que nunca aconteceu. Quer ver? Dá para apertar lá? Põe aí para mim. Só clicar? Aqui, né? Pequenininho. No meio. E em meio à guerra no Oriente Médio, a primeira-dama dos Estados Unidos, a Melania Trump, presidiu a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Acompanhe com Pedro Trito. Isso foi em março. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, presidiu uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre crianças e educação em conflitos, 2 dias após o presidente americano Donald Trump e Israel lançarem ataques contra o Irã, que levaram a um alerta da ONU sobre a segurança infantil. Foi a primeira vez que a esposa de um líder mundial em exercício presidiu uma reunião do Conselho de Segurança, órgão da ONU responsável por manter a paz e a segurança internacional, composto por 15 membros. O plano foi anunciado na semana passada.
Acho que foi o meu celular que eu apertei. É isso? Foi, né? Então tá. Então veja só. Primeira vez que uma mulher estava presidindo essa reunião. E olha só, essa reunião, ela foi falar sobre os impactos da guerra nas crianças. As crianças morrendo com a guerra. Então, quer dizer, a ONU cumprindo o seu papel de segurança. A ONU cumprindo o seu papel de quê? De proteger todo mundo, inclusive as crianças. E essa mulher, ela estava sentada ali, irmãos. Aí nós temos aí uma imagem geral dessa sala. E olha que interessante, essa sala, ela contém um painel ali no fundo. Você percebe aqui um painel bonito aqui no fundo, né? Colorido, tá vendo bonito? Não é bonito? Olha aqui. Diz que aqui é o cômodo mais importante, a sala do Conselho de Segurança da ONU. Abriga o histórico mural do artista norueguês Per Klong, de 1952. Esse artista foi contratado para fazer esse mural aqui bonito. Você percebe aqui alguns detalhes, né? Daqui a pouco a gente vai falar neles. Mas tem uma figura central aqui, ó, conhecida como Fênix. No ocultismo, irmãos, se tem uma figura que os ocultistas gostam de falar, é a tal da Fênix. Renascida da onde? Renascida das cinzas. Então tem a mitologia. Parece que estava nas cinzas. Tem desenhos, tem filmes que falam aí, e agora ressuscitou. Quem é que ressuscitou? Quem é que foi renascido nas cinzas? Que mensagem que esse mural está querendo dizer? Vamos aqui mais para um detalhe, né? Uma fênix renascendo das cinzas simboliza a reconstrução do mundo após a guerra. Então eles querem dizer que é isso. A gente vai ver que não é bem isso. Simbologia oculta, diagramas e detalhes do painel sugerem narrativas sobre transformação e controle do futuro humano. Irmãos, isso não são palavras minhas. Isso é a leitura e a tradução desse painel feito por Per Klong em 1952. Transformação e controle do futuro humano. Eles estão preocupados com o quê? Com o presente? O que eles estão preocupados? Desde 1952 está esse painel lá com essa mensagem. Vamos lá? Um pouco mais. Aí está o painel, irmãos. Né? Note que esse painel ele tem algumas coisas interessantes, né? Parece que aqui está tudo escuro e a coisa vai para a luz, né? Das trevas para a luz, não é isso a imagem que te dá? Você está saindo da onde? Das trevas e indo agora para a luz. Bonito isso, né? Muito bonito. E nós vamos nos concentrar, irmãos, mais na figura central, porque a figura central sempre é o mais importante. Nós vamos nos concentrar aqui na central. O que tem aqui paralelo são só complementares. O central aqui é o mais importante. Mas primeiro entenda, quando você fala em Fênix, sai das trevas e vai para a luz. Tá? Isso está lá no mural. Antes de continuarmos, a Bíblia nos traz algumas coisas interessantes. O pastor pode até me ajudar aí. Nós temos na Bíblia, por exemplo, em Apocalipse 12, 9, a mulher vestida de sol, não é isso, pastor? E essa mulher pode representar tanto a igreja verdadeira como a igreja falsa. Quando eu falo em mulher na Bíblia, eu posso falar de mulher falsa, como também posso estar falando da mulher verdadeira. Você que estuda a profecia, você sabe disso. Sim ou não? Mas essa mulher aqui, o que seria? A verdadeira ou a falsa? Vamos lá. Depois, em Apocalipse 13, 4, fala da criação da imagem da besta. É isso? Mas depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre a questão
profética. Mas aqui eu queria que vocês prestassem atenção nessa passagem que temos lá em Daniel, capítulo 2, 41, 43. Fala que na estátua de Nabucodonosor, os pés da estátua, que é o período que nós estamos vivendo agora, ele é um período que era o quê, irmãos? Pés misturado com barro, não é isso? É isso? Então eu vou voltar aqui. O que você está vendo aqui embaixo, onde eu estou apontando? O que você está vendo aqui? Que imagem é essa que você está vendo aqui? Um dragão. Que tipo de material esse dragão está construído aqui? Dá para perceber que é ferro? Dá para perceber que é uma imagem como se fosse algo feito de ferro? E olha que detalhe interessante. Isso aqui é ao redor do dragão de ferro. O que nós temos aqui? Barro, terra. O cara me faz um quadro, onde esse quadro, nos pés do quadro, tem um dragão. E esse dragão tem uma característica interessante. Está vendo que tem uma espada aqui, ó? Tem uma espada aqui ferindo o dragão. Esse dragão que é de ferro, rodeado de barro, ele está ferido com uma espada. E aí você vê que na profecia bíblica vem a falar sobre esse assunto. Como pode uma coisa dessa? Pastor, concorda comigo? Faz sentido? Será que o rapaz que fez o quadro conhece Apocalipse? Será que o rapaz que fez o quadro estudou o livro de Daniel lá na Noruega? Então vamos lá. Interessante aqui, quando a Melanie está sentada, aqui dá para você ver bem claramente o dragão. Está vendo aqui a parte do dragão e a espada passando aqui? Está bem lá no centro. Consegue ver? Não, vou ter que arrumar óculos para alguns aí. Né? Né? Mas vamos lá. Aqui eu consegui colocar ela melhor. Olha aqui, ó. O dragão. Dá para perceber que é uma figura que representa algo feito de ferro e rodeado de barro. E olha só que interessante, gente. Eis que surge o que? A fênix. Uma coisa que eu achei interessante nessa fênix que surge, que ela ressurgiu das cinzas. Olha só, ela ressurge das cinzas. Mas interessante, está vendo aqui embaixo? Já viu cobra quando cobra tira a pele? Já? Já viu cobra quando perde a pele? Não fica lá a pele da cobra? Entende que essa fênix ela não está ressurgindo, mas parece que ela está se despindo da sua velha pele. Satanás ele é retratado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, como o quê? Como uma serpente. E serpente é o animal que troca de pele. E o ator norueguês, ele me faz essa menção, quando ele me põe essa fênix surgindo aqui, ó, como se trocando de pele. Esse dragão troca de pele, e esse dragão que foi ferido pela espada, ferido, mas não morto, tá, irmãos? Esse é um detalhe do profético. Ferido de morte, mas não morto. Alguma coisa pode ser ferida de morte e não morrer? Sim. E lá na profecia bíblica fala bem claro que ele foi ferido de morte, mas não foi morrido, não está morto. E ele ressurge, ele se escama, ele troca de pele, e ele troca de pele agora e vira a fênix que temos ali. Outro detalhe dessa fênix. Qual é a cor dessa fênix, irmãos? Branco? Mas é um branco assim meio acinzentado, né? Qual é um homem que você conhece, poderoso, religioso, que gosta de usar vestes brancas? Quem? O Papa. E quando ele está vestido de branco, ninguém pode vestir de branco do lado dele, tá? Fique sabendo dessa. Quando ele está de branco, ninguém mais pode estar de branco, pode usar outra cor, não branco. E olha só que interessante, se você olhar bem, esse branco aqui é um branco meio falso, porque
Quando nós falamos da cor branca na Bíblia, a cor branca na Bíblia fala de justiça, fala de pureza, fala de quem? De Jesus. Só que essa fênix que está aqui ressurgindo, ela não é pura. Ela não é dotada de total pureza. Por quê? Porque existe um lado escuro dela. Lembra que quando a gente estuda na Bíblia, lobo em pele de cordeiro? E olha só, irmãos, está lá no vitral, essa fênix. Fênix de branco. Branco igual justiça de Deus? Será? Não. Nós sabemos que não. Aparentemente é. Lá no documento, no Dies Domini, que eu falei para vocês do Papa, ele também, nós temos dois relatos conflitantes. Cristo e sua igreja, fundamentados estritamente na palavra sagrada, na guarda do verdadeiro sábado da criação e na fidelidade incondicional aos 10 mandamentos. Esse é Cristo e a sua igreja. O Cristo verdadeiro, o Cristo da justiça, é esse aqui. Mas o falso espírito, a falsa igreja tem outra coisa. São baseados no que? Na tradição humana. Eles substituem os mandamentos divinos no ecumenismo político e na aliança com estruturas de poder terrestre. E aí eu volto os irmãos a lembrar naquele organograma, para que toda aquela estrutura papal ocorra, tem que ter não só a religião, não só dinheiro, mas tem que ter uma relação política. Se não tiver o apoio político, aquela estrutura ela desmorona. Mas lembre-se, quem é que está na base de tudo ali? ONU, Organização das Nações Unidas. E lá, quando você vai na segurança pública, tem esse painel. Vamos lá. Em 1893, um espelho católico, lá de 2 de setembro, eles falam exatamente, de novo, falando sobre o sábado. Olha, o Papa, ele fala em 1998 sobre o cristianismo, mas ele tem um documento anterior, que é de 1893, falando também o sábado cristão é a verdadeira prole da união do Espírito Santo e da Igreja Católica, sua esposa. A publicação declara que as reivindicações do protestantismo em guardar o domingo, sem o respaldo da tradição romana, provam ser infundadas, autocontraditórias e suicidas. Olha só, um documento de 1893. Mas vamos continuar na nossa imagem lá? A parte de cima tem uma cena bonita, né? Uma cena de um casamento. Não tem uma cena de um casamento? Sim ou não? Note o seguinte, irmãos. Nessa cena do casamento, se você ver, ela está dentro de um formato. Esse formato que você está vendo ali, lembra ou não lembra um útero feminino? Lembra ou não lembra? Dentro do útero, o que acontece numa mulher que está grávida? Um novo nascimento. Então você tem aos pés o dragão que foi ferido com espada, com ferida mortal, mas não morreu. O dragão que é ferro misturado com barro. E aí ele se escama, ele troca a sua pele, surge a fênix. E o que está no pensamento dessa fênix? É esse nascimento aí. Vamos entender esse nascimento? Vamos lá. Vamos olhar com calma a figura. O que você está vendo aqui atrás? O que te lembra isso que está acontecendo aqui atrás? Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Olha lá. Eva, Adão. E olha só, a serpente está representada aqui com... Parece que é mais adulto, né? Mais maduro. E aqui, Adão e Eva como crianças. Sabe o que significa? A astúcia de Satanás com a inocência do primeiro casal. Dá para imaginar um negócio desse? Por que eles colocaram isso lá? Olha só. E aqui está acontecendo o quê? O pecado. Olha lá. Eva está recebendo, né, o fruto proibido.
E desse fruto proibido, está vendo que tem um casal aqui, é um casamento. E olha só que interessante, irmãos. Esse casamento, será que é um casamento correto? Um casamento original de Deus? É fruto de um casamento legítimo? Olha só, irmãos. Ocultismo e substituição. O sábado cristão romano, entre aspas, a instituição do domingo como dia sagrado representa, segundo fontes confessionais, o fruto da união profana. Dessa união profana que não é da verdadeira igreja, com o verdadeiro Espírito Santo, vai nascer o quê? Algo profano. Olha aqui, ó. Entre o poder eclesiástico romano e a cultura secular civil. O que nasce nesse casamento profano, irmãos? O que nasce? A observância do domingo. Então, essa criança aqui que você está vendo, está representando uma coisa nova que está nascendo, que vem da cabeça da fênix, que vem de lá de baixo da estrutura do dragão. E o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, o diabo. Está lá, para todo mundo ver essas imagens. Será que pessoas que não têm a verdade conseguem entender o que vocês estão entendendo aqui? O que vocês acham? Leandro, vai lá, presidentes do mundo todo. Os 5 maiores potências, todos eles vão lá. Será que eles não olham para esse painel e não estão vendo isso? Lembre-se que boa parte desses líderes também pertence à maçonaria. Tá bom? Então, se a maioria desses líderes, se não todos, pertence à maçonaria, aquilo para eles está dizendo nada mais, nada menos daquilo que eles pensam. Note bem aqui o detalhe da criança. Olha aqui, ela está aqui, ó. E tem uns detalhes aqui que chamam a atenção que eu já vou falar para vocês. Alguma pergunta dessa parte? Todo mundo conseguiu ver ali, ó, a árvore, uma árvore. Olha lá, ele tem uma fisionomia mais madura e com 2 crianças, a inocência. E aí vem um casamento que, olha só esse comprimento aqui, isso aqui é um comprimento maçônico, tá? Esse comprimento aqui, ó, ele é maçônico. Tu já viu homem e mulher se cumprimentando dessa forma? Hã? Então, assim, você vai vendo vários e vários detalhes. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Olha que detalhe. A criança, está vendo que ela está com essa posição, né? Puxa vida. É difícil ver uma criança com aquela posição ali, né? Pois é, irmãos. Isso aqui, ó, essa imagem que você está vendo aqui, foi na abertura das Olimpíadas, a última Olimpíada que teve em Londres. Dentre toda a abertura, aquela coisa bonita, fantástica, da França, desculpe, Londres não, na França. A Olimpíadas, aliás, a França para o ocultismo, tá? Lá no meio da... Olha, eis que aparece lá um artista do Circo de Soleil, um malabarista. Olha como é que está a perna dele. Tem alguma semelhança ou não? E aí você vai lá, existe no tarô lá alguma carta, e essa carta está lá, ó, de cabeça para baixo, olha como é que está a perna. Representações esotéricas recentes, como a figura do viajante dourado e o enforcado no tarô, ressoam simbolista ocultista de queda e redenção espiritual. Olha, se a maçonaria é uma sociedade secreta e que visa o espiritualismo, é lógico que eles vão colocar o quê? O espiritualismo à vista de todo mundo. Outra coisa que me chama a atenção, irmãos. Ellen White chega e fala aqui no livro Grande Conflito. Já estou terminando, tá, irmãos? Vai ser 1 hora certinho, conforme nós combinamos. Babilônia é a mãe das prostitutas. Suas filhas devem ser as igrejas que se apegam aos seus ensinos e seguem seu exemplo de sacrificar a verdade a fim de formar uma aliança com o mundo. Irmãos,
Nós estamos vivendo o tempo da mãe ou da filha de Babilônia? O tempo que nós estamos vivendo agora, à luz ali do que nós vimos até agora, é o tempo da mãe Babilônia ou das suas filhas? É o tempo da mãe das prostitutas ou as filhas que são igrejas que se apegam aos seus ensinos e seguem seu exemplo de sacrificar a verdade a fim de formar aliança com o mundo? Nós estamos vivendo a época das filhas de Babilônia. A primeira profecia já se cumpriu, nós estamos agora já na segunda parte. A mensagem anunciando a queda de Babilônia deve se aplicar a organizações religiosas que foram puras, mas se tornaram corruptas. Os Estados Unidos ele foi estabelecido sobre uma cultura protestante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surge dentro de uma cultura protestante, conservadora, irmãos. Assim como muitas outras denominações também foram criadas com essa cultura protestante. Mas muitas dessas culturas protestantes se prostituíram. E graças a Deus a Igreja Adventista não. Amém? Você acha que a Igreja Adventista já não foi consultada pela ONU? Com certeza já foi, irmãos. Com certeza, e isso vai ser assunto para o nosso próximo encontro, a presidência mundial, o pastor Alan Kohler, foi notificado pela ONU. Isso tem um documento que a gente vai apresentar aqui para vocês em outro encontro. Só que a igreja disse, não podemos participar disso. O que será esse documento? Vocês vão saber. Sabe? Mas há outros que, não, vamos seguir isso daí. Vamos prostituir. Então, nós estamos vivendo agora, irmãos, a época das filhas da prostituta, não a prostituta em si. E aqui, lá na figura, tem uma outra imagem interessante, tá? Nós estamos cansados de ler na Bíblia e no Espírito de Profecia que o último grande engano, irmãos, não é a guarda do sábado. O último grande engano, e nós já pregamos aqui, já falamos, o pastor já comentou sobre isso, é uma coisa chamada espiritismo. E olha só, aquele bebê que representa o quê? O que representa o bebê mesmo que nós falamos? A origem do domingo, como guarda, certo? Bebê que nasce daquela união lá, da falsa igreja com o falso anticristo. Nasce aqui esse bebê que é a guarda do domingo. E aqui ele está segurando o quê? Que figura é essa aqui, irmãos? Uma pomba, não é isso? Quando você vê pomba na Bíblia, ela representa o Espírito Santo, ok? Está sendo seguro, está segurando o Espírito Santo, está prendendo o Espírito Santo, para ele não atuar. Olha que interessante. E outro detalhe é o seguinte, nós temos lá em João capítulo 1, 32, viu o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Então o Espírito de Deus representa a pomba. Lucas 3, 22, é uma bomba também. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba sobre ele. Contrafação. Enquanto o verdadeiro Espírito traz verdade e obediência, a contrafação esotérica promove a falsa unidade. Jesus começa agora a fazer os milagres depois que ele é batizado, sim ou não? Não é isso? Jesus só não faz milagres, começa a ter o seu ministério de fazer milagres depois que ele é batizado, depois que o Espírito Santo desce. Ok? O que Satanás faz? Vamos lá. Lá no livro Evangelismo. Não é difícil, olha só, irmãos. Não é difícil para os anjos maus representarem tanto santos quanto pecadores que morreram e se tornarem essas representações visíveis aos olhos humanos. Essas manifestações serão mais frequentes e desenvolvimentos de caráter mais surpreendente aparecerão à medida que nos aproximamos dos fins dos tempos. Grave bem isso se você não gravou nada do que eu falei, irmãos. Satanás não está preocupado em enganar quem já está enganado. Gravou? Satanás não está preocupado em enganar quem está enganado. Ele está preocupado em enganar quem não foi enganado ainda.
E quem não são os que não foram enganados ainda? Nós. E sabe como ele vai fazer isso, irmãos? Ele vai fazer, como diz ali, ó, vai aparecer como santos, pecadores que morreram. É como se Satanás colocasse diante de você algo parecido com os apóstolos, falando para você, trazendo uma mensagem para você e mexendo com você. Ele chegar e trazer esses mesmos santos e apóstolos, entre aspas, e falar assim, vou usar aqui o exemplo dela, muito amada nossa, Áurea, você está com essa doença, eu vou te curar. E ele vai lá e cura a Áurea da enfermidade que nós estamos orando tanto tempo. E aí esse mesmo fala assim, eu sou de Deus, eu falo de Deus, eu conheço Deus, está aí, ó, a Áurea está curada. E aí? Como que você vai se postar? Satanás não está preocupado em enganar quem já está enganado, irmãos. E aí, olha o que diz aqui no último slide nosso. Satanás quer enganar os que conhecem a verdade, pois os que não conhecem já estão enganados. Que milagres esperar? Os apóstolos personificados por esses espíritos mentirosos. Olha só, livro Grande Conflito, página 557. Os apóstolos personificados por esses espíritos mentirosos. Satanás vai personificar não só Jesus Cristo, mas também os apóstolos, para te enganar. São levados a contradizer o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na terra. Eles negam a origem divina da Bíblia. Você acredita que isso pode acontecer? Você acredita que, vou voltar lá, colocar lá no painel, tudo isso faz parte de um plano? Sim. Tudo isso faz parte de um plano, irmãos. E se você olha aqui, ó, na Fênix, tá vendo aqui, ó, como se fossem mortos ressuscitando, tá vendo? E as pessoas se maravilhando com isso, festejando, olha, enfim, ressuscitou dos mortos, trouxe para nós uma nova era, uma nova formação, mais paz, olha lá. Satanás, ele vai fazer maravilhas, irmãos, e ele vai enganar quem pode e até mesmo os próprios escolhidos. Tenha certeza disso. Eu vou agora no final, vamos colocar lá, é só tirar, como é que eu faço? Antes que o Edson ajeita aqui para mim, alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode fazer, Elvis, pode falar. Sim, é a mão que está ferindo o dragão e segurando a espada. Tá? E nós sabemos da história que foi o próprio Napoleão, né? Quando ele prende o Papa. Alguém consegue, Edson? Posso colocar? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ficou bem claro, irmãos? Todo mundo. Purgatório, né, Cristina? Entendi. Note, irmãos, vamos só recuperar aqui com sala de segurança, né, do Conselho de Segurança da ONU. Essa é a sala. Deixa eu entrar aqui no Edson aqui. Vocês estão vendo meu WhatsApp. O Edson faz umas piadinhas aqui, sabe? Depois vocês veem essas piadinhas. Tá? Essa imagem que eu vou mostrar para vocês, você está vendo o que está escrito ali? Starlink. Você sabe o que é Starlink? O homem mais rico do planeta hoje. Ele é o primeiro homem a ter 1 trilhão. Aliás, ele não tem ele tem 3 trilhões de dólares. Se você, desde quando Jesus veio aqui na Terra, se você gastasse todo dia $1 milhão, desde quando Jesus veio, 2.000 anos atrás,
2020 anos atrás. 23, vamos ser precisos. Jesus veio aqui na Terra. E você todo dia gastasse R$ 1.000.000. Até hoje, 2026, esse dinheiro não teria acabado. Daria para você gastar mais 700 anos. Esse é o dinheiro que esse cara tem. Dá para você ter ideia? Esse é o dinheiro que o Elon Musk tem. Não dá para entender, né? Mas é só para vocês entenderem. Essa imagem que os irmãos estão vendo ali, eu vou dar uma mexida nela, por isso que a gente espelhou. Essa imagem, esses pontinhos que vocês estão vendo aí, irmãos, são todos os satélites que tem hoje voando no nosso planeta. Isso aqui que vocês estão vendo é ao vivo, tá? Isso é lá na Starlink, isso aqui é ao vivo. Eu vou aumentar a imagem. Note que embaixo tem o mapa ali do mundo, não tem? Dá para você enxergar? Olha lá, vou colocar aqui o Brasil. Aqui. Vou colocar lá onde está o Brasil. Aqui está o Brasil. Aí vocês vão conhecer o mapa do Brasil. Olha lá, tá vendo? O mapa do Brasil? Olha lá. Elon Musk, cada pontinho desse que você está vendo aí é um satélite. Cada pontinho desse que você está vendo é um satélite. Elon Musk hoje está lá escrito, tem 10.850 satélites voando no planeta hoje. Mas não são todos esses daí, porque no total, no planeta, tem mais de 30 mil, quer dizer, 1/3 dos satélites que estão voando no planeta, 1/3 é do Elon Musk, o cara que tem 3 trilhões de reais. Olha lá. Vamos fugir das grandes cidades. Vamos para o mato. Vamos. Tem para onde fugir, irmãos? Eu estou mostrando a Antártida aqui, Polo Norte, Polo Sul. Tem por onde fugir, meus irmãos? Vai ser aqui tá aí, quem sabe no Polo Norte, né? Tem menos satélite, né? Eu estava com a Cristina lá na terra do meu irmão ali em Manaus, andando lá de barco, lá no meio do mato lá, e o celular estava funcionando perfeitamente. Os índios lá no meio da selva amazônica conseguem conectar com o mundo inteiro. Irmãos, lembra da estrutura do Vaticano? Que ele tem a parte religiosa, tem a parte do dinheiro, certo? E tem a parte política. Esse Elon Musk, ele tem os dois, né? Política e dinheiro. O Elon Musk foi eleito pelo Donald Trump, esse começo de ano. Sabe qual era o cargo dele? Segurança Pública. Ele era o ministro de Segurança Pública do Donald Trump. E esse camarada é dono de 10.850 satélites que estão aí sobrevoando o planeta. Então, sabe, irmãos, nós temos que nos apegar a Deus. Amém? Nós temos que entender que Satanás tem todo um plano pronto. E só verdadeiro o povo de Deus que vai ter luz para entender isso. No próximo encontro nosso, nós estamos vendo aí, eu já falei com o Douglas vai falar sobre inteligência artificial. O Douglas vai falar sobre isso daí. O Douglas vai trazer essa abordagem. E vocês vão ver o tanto que nós estamos sendo. Essa semana mesmo eu recebi lá um golpe, quase caí num golpe, né? E a pessoa falando comigo era uma inteligência artificial, querendo meus dados. E é isso daí. Satanás, ele quer controlar você, ele quer destruir a igreja verdadeira. Ele quer fazer o povo de Deus ser enganado. Porque quem já está enganado, para ele tanto faz. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Senão a gente vai fazer oração e encerrar. Gostaram do assunto? Alguém já sabia desse assunto? Já sabia? Já sabia já? Fala, meu querido. É. Sim. 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 Sim.
Amém. E muito obrigado, Max, porque a mensagem que eu, de repente, eu deixei transparecer isso, e obrigado, Max. Não é deixar vocês com medo, não, tá? É essa alegria que ele está falando. Nossa redenção está próxima, amém. Jesus está voltando, amém. Não quero marcar data, já falamos sobre isso daqui, não vamos marcar data. Não somos mais mileritas. Os mileritas não existem mais, nós somos os adventistas. Nós vamos pregar que Jesus está voltando e vamos nos preparar, vamos nos alegrar. Amém que existe tudo isso. Amém, porque temos um Deus que vai nos proteger disso aqui. Ó. Nós temos um Deus que, apesar disso tudo, Ele vai te proteger. E o Espírito de Profecia fala que Ele vai mandar os próprios anjos. Você acha que os anjos de Deus não têm mais poder do que isso aqui? Glória a Deus. É essa, deixa só, Ana, depois você vai falar. É essa certeza que eu quero que você saia daqui, irmãos. E eu quero que vocês passem isso para os outros irmãos. Não é para ficar apavorado, vou vender tudo. Não, não, por favor, não é essa a mensagem. Tá? É você se apegar à palavra de Deus. Olha, eu trouxe aqui texto de grande conflito que foi escrito há quantos anos atrás? Está acontecendo. Fala, irmã Ana, e depois a irmã aqui. Fala. Pois é. E, entendi, entendi. Pois é. E olha só, irmã Ana. Lembra que eu contei a história do pastor que acabou de se batizar e tinha um carro, uma viatura na porta da igreja para prender ele? Naquela época que aconteceu isso, não existia nada disso. Como que ele sabia? Como que sai do Vaticano uma ordem que bate lá no presbítero e blá, 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 e daqui a pouco sai uma viatura da delegacia de São Francisco para pegar o rapaz que acabou de se batizar? Então, sabe, irmão, não tem por onde fugir. Vai ter uma hora que nós vamos ter que, irmã, vai ter uma hora que a gente vai ter que fechar a igreja. E a nossa fé é que vai nos mover. E o nosso encontro é para isso, para fortalecer essa fé. E irmãos que estão incomodados, eu mesmo já fui acomodado para chuchu, falei, não, as coisas estão muito claras, estão muito nítidas que vai acontecer e estão tudo muito rápido, é isso que está assustando. Irmã, e depois o Jocely. Eu gosto de vocês falando, vai. Não, então depois você lembra. Sim. Deus mandará, ele não dará ordem aos seus respeitos, não diz lá? Deus dará ordem aos seus anjos, a seu respeito para nos guardar de todo mal. A gente tem que confiar nisso. Vai ter, mas não para ficar apavorado. Sim. Como se fossem apóstolos. Um apóstolo. Eu usei o exemplo aqui, irmã. Entendi. Tá certo. Só que a gente tem que saber fazer a leitura do que é o verdade e o que é mentira. Jusenir.
Certo? Sim. Ah, usando isso aí. Sim. Você viu o lado bom que ele está vendo? Nós não podemos pregar o evangelho usando isso aqui? O IATEC. E esse evangelho será pregado a todo mundo, a todo. Aí, ó, olha o material aí, ó. O que eu estou pregando aqui, pregando não falando com vocês, ele vai colocar no YouTube. Pode alcançar pessoas lá que eu não sei nem sei de onde. É, Deus permitiu. Aquilo ali é a lua, tá? Sim. Usa o mesmo templo. Sim. 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 Tudo teve o seu valor. Sim. Só para finalizar agora, o irmão Moisés, professor Moisés, fala. E depois vamos encerrar. É isso. Sim. Não há. Não vou muito longe. Os irmãos sabem que recentemente eu tinha uma chácara aqui em São João do Taperiú. Da minha chácara até o asfalto tinha alguns quilômetros de chão e de terra. Shopee, Mercado Livre, ia entregar coisa lá da minha casa. Lá no meio do mato, passando no meio dos bananais. Entende? É interessante, cidade do interior. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito mais fácil você se esconder numa cidade grande do que numa cidade interior. Você chega numa cidade interior, todo mundo sabe que você é gente nova. Tá entendendo? Lá em São Paulo, eu andava em São Paulo, não encontrava com ninguém que me conhecia. Mas ninguém. O contexto de morar nas pequenas cidades e ter uma chácara é a questão da alimentação, que é isso que é o importante. Se você puder ter uma horta tua, você ter. Então, assim, isso aí é outro assunto. Teria que ter uma coinonia só para falar sobre vida do campo, né, pastor? A gente vai fugir do assunto aqui. Nós podíamos só falar de vida do campo, mas é esse contexto de alimentação. Não é questão da segurança ou que ninguém vai me achar lá. Vai ser achado. Aliás, pelo contrário, eu estava mais arriscando lá assalto, que ela acabou de falar, e eu tive risco de assalto lá no meio do mato, do que na cidade grande. Então, assim, fé, irmãos, é o que rege a tua fé. Tá? Não vamos fugir do assunto, senão a gente vai fugir, já saímos bastante. Fé.
E no próximo encontro, o Douglas vai estar falando com isso. O pastor está preparando aqui para o mês de setembro. Ele vai estar falando. De repente, vocês podem passar para ele. Pastor, eu queria que você falasse sobre isso. Ele é uma pessoa muito querida e especial para falar desses assuntos também. E esses artigos, o que é a teologia, que o Espírito Profecia nos orienta. Nós precisamos disso. Vamos colocar em pé e fazer oração? Fala. Sim, acabar logo, né? É verdade. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor esteve com certeza aqui nesse final de sábado nos inspirando, abrindo nossa mente para o conhecimento, para enxergar o plano do inimigo. Esse plano já existe há muitos anos, há séculos. Esse plano está sendo evidenciado, mostrado descaradamente para todo mundo. Mas o teu povo, nós somos o teu povo, entenderam nessa tarde boa parte desse plano. E queremos nos preparar, queremos nos blindar, queremos falar para outras pessoas sobre esse plano, mas não com a mensagem de terror, de medo, mas de esperança. De saber que essa igreja é a igreja verdadeira, que essa igreja tem a verdade. E que um dia aquela pedra que vai ser lançada não por mãos humanas, vai ser o próprio Deus. Vai vir, vai esmiuçar, vai destruir toda aquela porção de ferro e barro que diz ser uma fênix que ressurgiu para mudar esse mundo. Mas é o Senhor que vai prevalecer. O teu reino é que vai existir para a eternidade. A ti toda a honra e glória, meu Deus. Que tenhamos uma boa semana com o Senhor, por Jesus.